partir de agora, está no ar seu Jornal Vitrine, trazendo as principais notícias de Botucatu e região. Informações com transparência e credibilidade, para deixar você sempre bem informado. Acompanhe ao vivo pelas redes sociais, rádio e TV Vitrine e participe enviando comentários, sugestão ou denúncia, porque aqui a notícia tem voz e vez. Botucatu e toda a região ouve a Web Rádio Vitrine. A partir de agora, aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. Olá, muito bom dia, amigos da nossa rádio, da nossa TV, do nosso portal Vitrine. Sejam todos muito bem-vindos, dando início, graças a Deus, a mais uma semana. Hoje, dia 20 de abril de 2026. E nós já estamos ao vivo para levar até vocês tudo que foi destaque, notícia na nossa cidade, na nossa região e nesse Brasilzão de Deus. Participe aqui da nossa live, pessoal. Deixe seu comentário, compartilhe a nossa live com seus grupos, seus amigos, e nós teremos o maior prazer em ter todos vocês. Final de semana passou rápido demais, muito rápido, espero que todos tenham aproveitado. E por falar em final de semana, lamentável notícia que recebemos esse final de semana, com a morte do nosso querido Oscar, nosso mão santa do basquete. Infelizmente, né, pessoal? Infelizmente, mais um belo atleta se despede, deixando seu legado, deixando a sua marca. Hoje está lá no top, né? Infelizmente, eu sempre disse isso aqui e vou tornar a repetir. Ainda bem que para ele várias homenagens foram feitas, várias entrevistas foram feitas antes que ele partisse, né? Porque o pessoal tem costume de deixar fazer matérias, fazer entrevistas, mas sempre depois que a pessoa parte. Bacana é a homenagem enquanto ela está viva. E o Oscar teve esse prazer de ter bastante homenagem enquanto ele era vivo, né? Mas o nosso mão santa, nossos sentimentos a toda a família aí, a gente tinha uma maior admiração pelo Oscar. Mas infelizmente é o nosso Senhor lá que escolhe, Ele que chama. 11 horas 28 minutos aqui no estúdio agora, e uma novidade também, a partir de hoje aqui na nossa live, bem no cantinho da tela aqui, você pode ver no canto da tela, embaixo do ao vivo, tem o QR Code do nosso site também. Você pode acessar, você vai curtir muita música, vai ter notícia, vai ter tudo, através do QR Code que está na tela também, beleza? Então vamos lá. Sem demora alguma, vamos ver quais são os destaques do dia. Vamos ver o que vem nesta segunda-feira do dia 20. Prefeitura leva serviços gratuitos ao Jardim Planalto neste domingo 26. Atletas de Botucatu brilham em torneio sul-americano e conquistam pódio na Argentina. Feriado de Tiradentes altera o expediente aqui em Botucatu. Amanhã, fique sabendo. Orquestra do IB de Botucatu abre temporada com concerto de música caipira aqui em Botucatu. Campanha de Flávio Bolsonaro vai mostrar quem é o PT, diz Rogério Marinho. Vai começar os ataques. Gilmar defende inclusão de Zema em inquérito das fake news. Mexeu com eles, eles dão uma canetada. Olha aí. Decisão do TCU reacende debate de critérios e transparência de voos da FAB. Isso aqui é uma bagunça que ninguém sabe o que acontece nisso. Exposição destaca a presença e legado indígena na formação de Botucatu. Bacana, hein? Verba inicial de até 4 milhões deve revitalizar o Parque Véu da Noiva aqui em Botucatu. Tudo isso, a partir de agora, está entrando no ar o seu Jornal JV, o seu Jornal Vitrine, e eu sou o Valério Moreto,
e vou levar todas essas informações a todos vocês. Muito bom dia, meu querido Percy Cassimiro, está aqui no nosso Instagram, já conectadinho. Obrigado a todos vocês pela audiência e o carinho de sempre. Participe aqui, deixe seu comentário, né? Faça a edição junto comigo, como eu sempre digo aqui. Já tem gente conectada aqui? Já tem gente conectada aqui, sim. Opa! O Zé Roberto Oliveira Pereira. Ô Zé, bom dia, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado aí pela audiência, seja sempre muito bem-vindo nas nossas edições. 11 horas 31 minutos. E para darmos início, vamos ver como ficará o clima para esta semana. A semana começa com tempo estável e sol em Botucatu. A semana começou com tempo firme. Nesta segunda-feira, o dia será marcado por sol predominante e céu sem nuvens, cenário que se mantém também durante a noite com tempo aberto. De acordo com a previsão, não há expectativa de chuva para hoje, com índice de precipitação de 0 milímetros e probabilidade de 0% também. No sábado até que vem uma chuvinha boa, né, pessoal? As temperaturas devem variar entre 16 na mínima e 28 no período da tarde, garantindo um clima agradável ao longo desta segunda-feira. A tendência para os próximos dias é de continuidade do tempo estável, com predomínio de sol e ausência de instabilidade na nossa região. Tá aí a temperatura, já para início desta segunda-feira. Amanhã feriado, né? Muita gente está emendando feriado hoje e nós estamos aqui no eito aqui. 11 horas 32 minutos. Vamos ver quais foram os destaques da polícia? Tem vários, hein? PM intervém em perturbação do sossego e remove veículos no Jardim Paraíso. Esta ocorrência de perturbação do sossego público mobilizou equipes da Polícia Militar na noite deste domingo. O caso foi registrado por volta das 20 horas em um estabelecimento comercial na região aqui do Jardim Paraíso, em Botucatu. No local, os policiais encontraram intensa aglomeração de pessoas, além da via pública parcialmente interditada por veículos estacionados de forma irregular e frequentadores ocupando a pista, o que impedia a livre circulação, assim diz o relatório da PM. Também foi constatada a emissão de som em volume elevado, causando transtornos aos moradores da região. Com o apoio de outras equipes, foi realizada uma operação para dispersar o público e desobstruir a via, restabelecendo o trânsito e a ordem no local. Durante a fiscalização, os agentes identificaram irregularidades também no alvará de funcionamento deste estabelecimento, sendo adotadas as medidas administrativas cabíveis. Assim descreve o boletim de ocorrência. Tem mais. Um homem é preso após agressão e tentativa de enforcamento contra familiar. Vai vendo isso. Este homem foi preso em flagrante na noite do sábado, após um caso de violência doméstica registrada no Jardim Bom Pastor. A ocorrência foi atendida pelo COI. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o agressor entrou na residência apresentando sinais de alteração comportamental, possivelmente sob efeito de álcool e outras substâncias. Após uma discussão, ele passou a agredi-la fisicamente, chegando a tentar enforcá-la. Vai vendo isso. Ainda conforme o registro, uma familiar informou que já possuía medida protetiva contra este suspeito. Ele foi abordado e, devido ao estado de alteração, foi necessário o uso de algemas para contê-lo. A vítima recebeu atendimento médico no pronto-socorro municipal e posteriormente foi encaminhada junto ao sujeito à delegacia. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante
pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha. O homem foi encaminhado à carceragem, onde permaneceu à disposição da justiça. Vai vendo, hein? Coisa maluca, hein? Tem mais, ó. Um condutor alcoolizado e sem CNH provoca um acidente e acaba preso. Este motorista também foi preso em flagrante após se envolver em um acidente de trânsito na noite do sábado, na rua Carlos de Rosa, no Jardim Santa Mônica. O caso envolveu colisão entre dois veículos e deixou uma pessoa ferida. De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da GCM foram acionadas via COI após a informação de que um dos condutores apresentava sinais de embriaguez. No local foi constatado que o motorista responsável pela colisão apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala desconexa, odor de álcool, agitação e dificuldade para se equilibrar. Ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica, se descreve o boletim. Ainda segundo o registro policial, o condutor não possuía CNH e o veículo era pertencente a um familiar. Durante a ocorrência foi necessário o uso de algemas devido ao comportamento agressivo e ao risco à integridade física das equipes e demais envolvidos. O motorista foi preso em flagrante e responderá por embriaguez ao volante. Coisa de maluco, não? O que está acontecendo com esse povo, hein? O que está acontecendo com esse povo, gente? Muita embriaguez. Vixe Maria, muita embriaguez. Muito bom dia, minha querida irmã Maria de Fátima Longo, está aqui conectada. Muito bom dia, minha querida Jaque Oliveira, bom dia. E véspera de feriado, isso aí, véspera de feriado. O Zé Roberto Pereira, bom dia, meu querido amigo Valério. Boa semana. Curta para você e seus ouvintes, nos traga boas notícias para Botucatu e região. Forte abraço para todos. O Beto, a Mônica, o Bruno, a Bia e o William, também conectadinho aqui. Obrigado, Zé. Seja sempre muito bem-vindo aqui, meu irmão. Muito obrigado pela audiência da família aí e todos vocês. Muito obrigado mesmo. 11h38. Prefeitura leva serviços gratuitos ao Jardim Planalto. Será neste dia 26, domingo próximo. Segundo as informações, a Prefeitura de Botucatu estará realizando neste domingo, dia 26, mais uma edição do programa Prefeitura Mais Perto de Você. A ação acontecerá das 8 às 12 na Escola Professora Maria Jacomino Vendito, no Jardim Planalto. A iniciativa reúne diversos serviços públicos em um único local, facilitando o acesso da população a atendimentos essenciais. Entre os destaques estão orientações sobre o cadastro único, serviços socioassistenciais, demandas de ouvidoria, além de atendimentos ligados ao desenvolvimento econômico, como informações sobre o Emprega Botucatu e o apoio ao microempreendedor individual. Já na área da saúde serão oferecidos serviços como aferição de pressão e glicemia, aplicação de vacinas, testes de ISTS e orientações odontológicas. Tem todos os serviços. Você vai receber todos os serviços lá, tudo que tem dentro do município é reunido num dia só aí. E você pode tirar sua dúvida, pode fazer segunda via, pode ter consulta com advogado e tudo mais. Bacana, né? Então vai ser nesse próximo domingo, dia 26. Fique atento. 11h40. Atletas de Botucatu brilham em torneio sul-americano e conquistam um pódio na Argentina. Bacana, hein? Esses atletas de Botucatu tiveram destaque no cenário internacional neste final de semana, durante a disputa do Challenge
Intercontinental Tour América do Sul. Foi realizada em Buenos Aires, na Argentina. Representando o Incas Botucatu Instituto Suman, a delegação conquistou resultados expressivos e reforçou o protagonismo da cidade no atletismo nacional. Entre os principais destaques estão os velocistas Jean Castro e Pedro Henrique, que seguem na liderança do ranking brasileiro sub-20 em suas respectivas provas. Pedro, inclusive, melhorou sua marca nos 200 metros rasos, registrando 21 segundos e 65 décimos, um tempo considerado de alto nível para a categoria. Outro momento de destaque foi o lançamento de dardo feminino. A atleta Sara Custódio garantiu o terceiro lugar e conquistou a medalha de bronze, subindo ao pódio em uma competição internacional e colocando Botucatu em evidência no cenário sul-americano. Os resultados aumentam as chances de convocação dos atletas para futuras competições pela Confederação Brasileira de Atletismo, evidenciando o crescimento e a consistência do trabalho desenvolvido em nossa cidade. A equipe ainda agradece ao apoio, tem várias pessoas aqui que apoiam e também ajudam no custeio aí dessas equipes nessas viagens, não é verdade? Bacana, hein? Bacana mesmo. 11h42. Feriado de Tiradentes altera expediente. Segundo a Prefeitura, ela vem informar que o funcionamento dos serviços públicos municipais será alterado durante o feriado de Tiradentes, celebrado amanhã. O expediente ficará da seguinte forma: pronto-socorro adulto, Vila Assunção e pediátrico em Rubião, atendimento 24 horas, SAMU 92 e Central de Ambulâncias, funcionamento normal 24 horas. UBS, o SFSPAs noturno, do dia 20 e 21, fechado. UBS Secap, pronto atendimento, dia de 18 a 21, das 8 às 16. A farmácia, 24 horas. O SF Lava Pés, pronto atendimento, de 18 a 21, das 8 às 16h30. A educação, ensino fundamental 1, 2, o EMEJA, 20 hoje e 21 fechado amanhã. Educação infantil, dia 20 hoje, plantão no CEIS Claudeval Luciano da Silva e canal comunitário Professor Rui Amado Piozzi. Amanhã fechado. Limpeza pública, coleta de lixo normal todos os dias. E os outros serviços, vocês já estão cansados de saber o que fica aberto, o que fica fechado, né? A gente traz aí só para que você tenha uma noção, principalmente expedientes da prefeitura aí. Tem aí seu fechamento, hoje funciona, amanhã fecha. Pronto. Orquestra do IB de Botucatu abre temporada com concerto de música caipira aqui em Botucatu. Segundo as informações recebidas, a Orquestra de Viola e Violão do Instituto de Biociências de Botucatu realiza no próximo dia 23 a abertura oficial da sua temporada de concertos deste ano. O evento será às 19 horas no espaço IB Eventos da Unesp aqui em Botucatu. Então tá dado aí o recadinho, né? O evento é aberto ao público. O concerto integra a programação cultural da universidade e reforça o papel, na difusão da música instrumental e das tradições brasileiras em Botucatu. Um belo evento para quem puder acompanhar, está dado o recadinho aí. 11h45. Olha que bacana, muita gente já conectada aqui, tem pessoas me perguntando sobre esse QR Code na tela aí, pessoal. Pode, se você direcionar sua câmera para esse QR Code que está aqui do lado, para vocês é do lado direito, isso. Para mim é do lado esquerdo, mas para vocês é do lado direito. Aí na nossa tela embaixo do ao vivo,
você pode direcionar sua câmera aí, você conecta nesse QR Code e você vai fazer aí a integração do nosso canal, beleza? Aqui que o Percy colocou aqui. Deixa eu ver aqui. O que ele perguntou aqui? Deixa eu ver aqui que tá aqui. O Percy, opa, tem hora que sobe. O Percy. Bom dia, Valério. Gostaria de perguntar, será que se a rodoviária fosse fora do centro de Botucatu, não seria melhor? Várias cidades colocam fora do centro da cidade. Deveria fazer uma votação popular para ver qual é o pensamento. Oh, meu Deus do céu, tem hora que some tudo isso aqui. Deveria fazer uma votação popular para ver qual é o pensamento da população de Botucatu. Ô Percy, concordo com você aqui, deveria ser feita uma votação. Mas até onde eu recebi informações, né, tá para sair, tá, tem um projeto ainda nada definido, viu? Nada definido. Mas tem um projeto aí para que a rodoviária principal, né, da cidade seja colocada lá perto do fórum em Botucatu. Parece que tem um projeto que está em estudo aí para que se coloque ali na Castelinho a rodoviária. Tá bom, Percy? Se eu tiver alguma outra informação aqui, pode ficar tranquilo que eu levo a informação até vocês. Mas até onde eu estou sabendo, parece que a rodoviária vai ser construída ali perto do fórum em Botucatu, o fórum de Botucatu, ali na Castelinho, entendeu? Se eu tiver mais alguma informação, pode deixar que eu passo a todos vocês. Obrigado aí pela sua participação. 11 horas e 47 minutos. Campanha de Flávio Bolsonaro vai mostrar quem é o PT, assim disse Rogério Marinho. Matéria de Letícia Martins, da CNN Brasil, São Paulo. Segundo Letícia, a campanha do senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, deve investir em discursos críticos ao PT, partido do atual presidente, durante o período eleitoral. Segundo o coordenador de campanha de Flávio, Rogério Marinho, abre aspas, o povo tem o direito de saber quem é o PT. Fecha aspas. Abre aspas. Eu acho que o povo tem um direito de saber, sobretudo daqueles que são mais novos, que agora que estão ingressando no mercado de trabalho, o que é o PT. O Brasil tem tido muita pouca falta de sorte, porque no século XXI, eu estou falando de 2002 para cá, são quase 18 anos, 20 anos de PT. Veja quantas oportunidades perdidas, né? Exclamou ele. Declarou assim o parlamentar em entrevista à rádio Itatiaia. Marinho disse ainda que Flávio tem os pés no chão e sabe que o período eleitoral se trata de uma maratona. Faltam pouco menos de 6 meses para o pleito eleitoral. Ainda quase 3 meses para as convenções. Esse é o momento de se apresentar à população. Ele, Flávio, tem feito isso, percorrendo o Brasil, assim afirmou ele. É brincadeira não, pessoal. A matéria extensa, eu não vou levar tudo isso aqui para vocês, não, só encher linguiça aqui. O resumo de tudo isso, que os caras já estão correndo atrás dos votos. Agora todo mundo é amigo. Todo mundo vem, dá tapinha nas costas, abracinho, né? Fala que sente... Nossa, que saudade que eu estava da cidade, quanto tempo. Claro, eles só vêm buscar o que interessa a eles. E depois, ó, e se nós, botucatuenses, devido ao que está sendo comentado, veiculado, né, e dito aqui nos bastidores, nós teremos representante, tanto estadual como federal. Se a população de Botucatu tiver interesse em ter algum representante da nossa cidade dentro da Câmara dos Deputados federal, tanto, né, deputado federal como deputado estadual, essa é a hora. Essa é a hora. Pensa bem, né?
Vai dando voto aí para nego que não sabe nem onde mora, ou aqueles que, né, não sabem nem que Botucatu existe, mas vêm buscar seu voto porque eles querem continuar com os altos salários e se mantêm na cadeira lá. Então muitos vêm aqui e levam todos os votos da população. Agora o botucatuense vai ter a chance de provar que a gente quer novamente um representante na Câmara dos Deputados estaduais ou um representante na Câmara dos Deputados federal. Tem a chance. É só parar, analisar e pensar direitinho. Em vez de ir dando voto aí para Chico, para Bento, para Pedro, para Paulo, para aqueles que não estão nem aí com a nossa cidade. Pelo menos são daqui de dentro, a gente tem como cobrar. Essa é a grande vantagem. Mas cada um tem o direito de votar em quem quiser. Isso é só só um alerta. Eu já estava decidindo o meu voto. 11 horas e 51 minutos. Gilmar defende a inclusão de Zema em inquérito das fake news. Matéria da CNN. Segundo as informações, o decano do STF, Gilmar Mendes, solicitou que o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, seja investigado no inquérito das fake news. O Zema também foi falar aquilo lá que ia pedir o impeachment dele. Agora você vai tomar canetada uma em cima da outra. Já começou. A solicitação confirmada pela CNN é sigilosa, foi enviada ao relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, que aguarda a manifestação da PGR, que é o outro associado lá também, sobre o assunto. A iniciativa foi motivada após um vídeo compartilhado pelo ex-governador mostrar dois fantoches representando os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, discutindo sobre o escândalo do Banco Master. Procurado pela CNN, o ex-governador mineiro ainda não se manifestou sobre o pedido do decano da Suprema Corte. Não é a primeira vez que Zema e Gilmar entram em conflito. Em abril, o decano criticou o ex-governador após ele ter defendido o impeachment e a prisão dos ministros Dias Toffoli e Moraes. Então tá aí, Zema, você mexeu com isso aqui, você mexeu com esse sujeito aqui, você vai tomar canetada, eles vão procurar. Eles querem aí a família do Bolsonaro, de tudo quanto é jeito, todos eles. E agora você fez esse pedido, pode ter certeza que você entrou na listinha desses caras aí. Pode ter certeza que você entrou nessa listinha aí. Eles vão achar alguma coisa aí para te impedir de participar da eleição, alguma coisa. Pode esperar, ninguém faz nada contra eles. Eles dão as cartas nesse país aqui, dão uma canetada do jeito que quer. Ou eu estou enganado aqui? Vamos falar que é sério, hein? Ai. Discussão do TCU reacende debate de critérios e transparência de voos da FAB. Isso aqui é outra pouca vergonha. Matéria de Leonardo Ribeiro, da CNN Brasil de Brasília. Segundo o Leonardo, a FAB realizou, olha só pessoal, 111 voos transportando apenas uma autoridade. Autoridade. Entre 2020 e 2024. A informação consta em uma auditoria realizada pelo TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que determinou à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Defesa que reformulem as regras de uso das aeronaves oficiais. O prazo para apresentar um plano de trabalho é de 30 dias. O documento, que resultou em um acórdão publicado na última quarta-feira, dia 15, aponta que a União poderia economizar aproximadamente 81,6 milhões por ano, caso optasse integralmente por transportar suas autoridades em voos comerciais. Isso porque 1/3 dos voos ocorre entre destinos bem atendidos pela aviação comercial, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E a taxa de ociosidade é alta, segundo a auditoria.
Os técnicos do TCU estimaram valores levando em consideração a planilha de custo total fornecida pela FAB e o valor médio das passagens aéreas comerciais. Abre aspas. O custo substancialmente mais elevado requer fundamentação formal e clara que justifique o emprego da aviação oficial em detrimento da comercial. Fecha aspas. Diz o relatório. A Corte de Contas também afirmou que a maioria dos voos analisados carece de uma justificativa exata para o uso de aviões da FAB. Segundo o tribunal, a FAB não possui um controle interno para impedir que pessoas não autorizadas pelo decreto que regulamenta o transporte oficial utilizem este serviço. O Comando da Aeronáutica não emite qualquer juízo de valor acerca da motivação do requerimento de transporte e do atendimento aos requisitos normativos. Fecha aspas. Pontua assim o documento. Fazer um resuminho. O sujeito lá, os toga preta, paletó, gravata e o raio que o parque que nós estamos aqui, que nós temos que sustentar, até isso eles têm gratuitamente. Ele chega lá e fala, eu preciso de Brasília para São Paulo. Ele pega um aviãozinho da FAB e vem embora. Ou o avião faz uma viagem só para um sujeito, como foi dito aqui. Isso tem cabimento. Por quê? Porque esse sujeito, ele não quer ir num avião comercial onde ele poderia, né? Que eu acho que está erradíssimo isso aí, que está errado, porque eles recebem milhões, fora os penduricalhos, né? Eles recebem tudo gratuitamente isso aí. Já que vai fazer um avião, voar só para um maledeto desse, por que não põe ele na classe comercial? É que eles têm medo, onde está junto com o povo, né? Porque eles só fazem meleca nesse país, então eles não vão querer pegar um voo para não serem injuriados. Aí eles vão na FAB, que é um voo exclusivo para eles. Preciso ir de Brasília para São Paulo, de Brasília para o Rio de Janeiro, de São Paulo para Brasília, do Rio para Brasília. E assim nós vamos pagando esse combustível caro, né? Para um sujeito só, num avião sozinho. Tem cabimento isso? É só nesse país aqui mesmo. Enquanto isso, nós estamos aí, a meio aí, que nem eu disse na sexta-feira, já foi aprovada a lei lá. É algum deles aí, ou é toca, ou é paletó, alguma gravata aí, que pegou o Detran. Porque agora nós vamos ter que voltar a usar aquela placa antiga nos carros de novo. Só que vai ter que pagar. Aí daqui a pouco entra um outro aí, que ele obriga o uso do extintor. Aí você tem que pôr. Aí vem um outro que obriga você a pôr o coisa dos primeiros socorros. Aí você tem que pôr. Não é uma barbaridade esse país aqui, né? Com esse bando de sem vergonha, salafrário que nós temos aqui. E agora está aí a notícia, não sou eu que estou dizendo não. Está aí a notícia que eles pegam um avião lá para um sujeito só. Se quiser voar, por que você não paga no bolso? Porque se eu, você, qualquer um que tiver que pegar um voo, vai ter que pagar a passagem. E porque, além de tudo, esses canalhas têm voo de graça. Ninguém vai tomar uma atitude. Isso é há muito tempo, né? Você sabia também uma outra curiosidade? O sujeito que é presidente, depois que ele sai, ele continua com os privilégios por mais 5 anos. É isso mesmo, nós continuamos pagando salário altíssimo para esse canalha que vai sair daí por mais 5 anos. Eu vou ficar quieto, já estão falando aqui para mim ficar quieto. Mas é isso aí que acontece aqui. Ele chega lá e fala, eu quero um avião da FAB porque eu preciso de Brasília para o Rio de Janeiro. Mas ele vai vir para casa. Ou ele vai ver algum parente, ele inventa lá que vai ter que fazer algum trabalho. E a FAB tem que trazer o sujeito gratuitamente. Ou paga do seu bolso, seu canalha. 12 horas. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Uma exposição destaca a presença e legado indígena na formação de Botucatu. Olha que interessante isso. O Museu Histórico e Pedagógico Francisco Blasi, aqui em Botucatu, recebe até o dia 30 de maio
uma exposição que valoriza a contribuição dos povos indígenas na formação do município. A proposta vai além do resgate histórico e convida o público a refletir sobre a presença, a resistência e a continuidade dessas populações ao longo do tempo. A mostra destaca que a história de Botucatu remota a períodos muito anteriores à formação urbana atual. O próprio nome da cidade tem origem no tupi Ibitucatu, que significa bons ares, em referência à relação dos povos originários com o território. Antes da colonização, diferentes etnias indígenas habitavam a nossa região. Entre os marcos históricos apresentados está o Caminho do Peabiru, uma rota ancestral que ligava o litoral atlântico ao interior do continente, chegando até as cordilheiras dos Andes. Olha isso, que bacana, hein? Elementos da paisagem local, como as Três Pedras, possivelmente serviram como referência nesses deslocamentos. A exposição também evidencia a contribuição dos povos caiuás, Canhangues e Oitis, perceptível em aspecto como toponimia, aos cursos d'água, trilhas e tradições culturais da região. Outro destaque é a ligação de Botucatu com os irmãos Vilas Boas, Orlando, Cláudio e Leonardo, reconhecidos pela atuação em defesa dos povos indígenas e pela participação na criação do Parque Indígena do Xingu, o primeiro do Brasil. A visitação é gratuita e pode ser feita de terça a sábado, das 9 às 17 horas, no Espaço Cultural, localizado na Rua General Teles, 1738, aqui no centro. Uma bela mostra, hein? Que bacana, né? A gente saber de um detalhe desse, onde a nossa cidade, né, foi aí, passou na mão dos indígenas. Isso é muito bacana. Muito bom dia, meu querido Zé Roberto Pereira, está aqui no nosso Instagram também. Obrigado, Zé, seja sempre muito bem-vindo aqui. Mas não é verdade? Ó, tem um monte de gente mandando aqui, é verdade mesmo que você está falando, mas é verdade. Você acha que tem cabimento, rapaz? Esses caras têm tudo de graça, penduricalho, tem tudo. O salário deles é depositado fora do país aí, né, para não pagar imposto aqui dentro do país, porque eles fazem isso. Eles depositam fora e nós somos obrigados a pagar tudo que eles querem aqui, desde passar de avião. Isso é uma pouca vergonha. Bom, muito boa tarde, meu querido Ismael Ramos Filhos. Fala, Maiazinho. Meu primo Felipe Rodrigues também está conectado aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado aí à audiência. Mas não é verdade? Um monte de gente colocando mensagem aqui. Não vou conseguir ler todos aí, pessoal, que está chegando. Mas é isso mesmo, tem que falar mesmo. Eu vou falar mesmo, porque é verdade, está aqui, ó. Não sou eu que estou inventando história, não. É muita mordomia para pouco trabalho. Eles não pensam no povo, eles pensam só no interesse deles. Tem matéria sobre isso. 12 horas, 4 minutos. Uma verba inicial de 4 milhões deve revitalizar o Parque Véu da Noiva aqui em Botucatu. Segundo as informações do prefeito Fábio Leite, Botucatu já começa a receber nos próximos dias os primeiros recursos destinados ao turismo após conquistar o título de estância turística. Foi na manhã desta sexta-feira que o prefeito Fábio Leite informou que o município foi contemplado com o primeiro repasse estadual voltado a esta área. Segundo ainda o prefeito Fábio Leite, o governo do estado liberou inicialmente 2,5 milhões, valor que faz parte de um pacote maior de investimentos no setor turístico. A expectativa é que, na sequência, haja a liberação de mais 1,5 milhão, totalizando até 4 milhões nesta primeira etapa. Abre aspas. Ontem foi liberado o primeiro lote de 2,5 milhões e na sequência a gente deve ter mais uma liberação
de 1,5 milhão. Se tudo der certo, estamos falando de 4 milhões já liberados para Botucatu, afirmou o prefeito. Os recursos são considerados carimbados, ou seja, destinados exclusivamente para projetos turísticos. A primeira iniciativa defendida pela prefeitura será a revitalização da região da Cascata Véu da Noiva, um dos pontos naturais mais conhecidos da cidade. Ainda de acordo com o prefeito, o projeto já está pronto e deve avançar nos próximos dias. Uma reunião técnica está prevista para alinhar os detalhes finais antes da submissão oficial da proposta. Abre aspas. A gente já vai começar a investir esse dinheiro na revitalização da Cascata Véu da Noiva, dentro da reserva. Esse será o nosso primeiro projeto com esses recursos, assim destacou o prefeito. Ainda conforme a declaração do prefeito, o estado de São Paulo trabalha com uma previsão anual de 6 bilhões e 6 bilhões e meio destinados ao turismo, reforçando o potencial de novos investimentos para os municípios com vocação turística, como é o caso da nossa cidade de Botucatu. E que venha logo e que seja empregado aí, de fato, no nosso turismo, deixe os nossos locais aí muito mais bonitos, né? Que deixe muito mais bonito todo esse trabalho, que esse dinheiro que vem, tomara que já tem um projeto, um belo projeto aí, que com certeza vai ficar muito bacana aí. Aí foi só falar deles, tiraram eu do ar, né? Será que tiraram eu da live aqui no Facebook? Para mim aqui parece que travou. Não sei se está travado aí, mas parece que travou. Aí, é só falar deles, hein? Que cambada de salafrário. Aí. É só falar deles aqui, ó. É por isso que às vezes eu evito, viu, pessoal? Só para não tirar a nossa live. Para não tirar a nossa live do ar, porque senão é só falar que some tudo aqui, ó. Olha lá. Certeza que está fora do ar. Brincadeira isso, não. Além de tudo, são os canalhas. Além de tudo, são os canalhas. Eu vou continuar o barco aqui, vai. 12 horas, 8 minutos. Vamos lá. Bom, vamos saber das principais notícias do Brasil e do mundo nos melhores jornais e sites do nosso país. Aqui, ó, de Botucatu, Câmara de Botucatu transfere sessão ordinária para quarta-feira, por causa do feriado. Na CNN, Hugo indicará nome moderado para a relatoria da PEC 6x1. O governo resiste a BETs em ano eleitoral e afasta a Caixa do mercado. TCU, governo acumula 28 bilhões de merenda escolar sem análise de contas. Precisa falar alguma coisa? Não, né? Governistas citam risco de redução de penas para manter veto ao descondenado pela dosimetria. Estados Unidos e Israel subestimaram o regime do Irã, afirma assim o professor. Especialistas dizem que crise no STF existe há mais tempo do que admitido pela corte. Isso a gente sabe. A análise: Brasil não sabe se está na mira dos Estados Unidos para novo tarifaço. Pelo amor de Deus. Abre a boca e só fala besteira esse sujeito aí, né? Aí depois nós que pagamos o pato, porque nem a PAC pagou lá nada, né? Aquelas coiseiras lá não paga nada e ninguém fala mais nada. Fosse um da família do Bolsonaro, estava preso até a mãe da PAC. Mas vamos lá. Vamos falar de coisa boa. Não sei nem se voltou o site. Será que voltou? Será que deixaram? Não voltou nada, né? Tá travado ainda aí, não tá, pessoal? Travado aí no Facebook. Aqui, ó, meu mouse está andando sozinho aqui, ó. Será que voltou? Acho que voltou. É porque eles travam tudo aqui, mas não tem problema não. Pode. 12h10, 12 horas 10 minutos. Vamos lá.
Vamos falar de esportes. É o que aconteceu no melhor do esporte neste final de semana com o nosso Esporte Bola na Rede News, do meu querido Heitor Bergamo, ô meu grande amigo. Futebol nacional, Flamengo atropela o Bahia, com o Maracanã lotado com 64 mil pessoas. O rubro-negro venceu por 2-1. Arrascaeta abriu o placar e homenageou Oscar Schmidt ao comemorar com um lance de basquete. O time de Leonardo Jardim assumiu a vice-liderança do Brasileirão. Já o Palmeiras segue líder, mesmo com um jogador a menos. O Verdão resistiu e venceu o Atlético Paranaense, mantendo-se no topo da tabela. E tem crise no Vasco, hein? O time chegou ao 5º jogo seguido sem vitória. Apesar da má fase coletiva, Andrés Gomes vem sendo o grande destaque individual da equipe em 2026. E o desabafo do Neymar, hein, gente? Após a derrota do Santos para o Fluminense, o craque se irritou com as críticas e o policiamento sobre seus gestos em campo. Abre aspas. Estão pegando pesado. Saiu de campo com a mão, com os dedinhos assim no ouvido, não quer escutar nada, né? Não fez nada. Tudo gira em torno de você nesse futebol que tinha que abandonar. E vamos lá, tem mais. Esportes motorizados e os outros. Entre que brilha na França. O garoto foi decisivo na vitória do Lyon sobre o PSG, em pleno Parque dos Príncipes, com um gol e uma assistência, freando o líder do campeonato francês. Já na Fórmula 1, a categoria está em uma pausa estratégica antes do GP de Miami. As equipes, especialmente a Ferrari, usam o tempo para atualizações nos motores para tentar alcançar a Mercedes. E o tênis brasileiro está em alta. O jovem Leonardo Storck, de 17 anos, conquistou o título de Roland Garros Júnior Series e garantiu vaga na chave juvenil do Grand Slam em Paris. Já na IndyCar, Alex venceu o GP de Long Beach após superar Resenvist na estratégia dos boxes. Esportes em Botucatu e região. Brilho internacional. Atletas de Botucatu conquistaram o pódio em um torneio sul-americano disputado na Argentina neste último final de semana. Jogos Estudantis. A 39ª edição dos Jogos Estudantis de Botucatu segue com as inscrições e organização das modalidades de futsal, vôlei e basquete. Futebol amador. A Secretaria de Esporte de Botucatu reforça que as inscrições para a Série C e Campeonato Veteranos seguem movimentando os clubes locais para o início das competições em maio. Tudo isso no esporte, hein? Com o meu querido amigo Heitor Bergamo. E só lembrando vocês, hein, pessoal, que as melhores ofertas de artigos esportivos da internet estão todas reunidas em um só lugar. É gol de placa na economia. Você tem que seguir no Instagram o @bola na rede promos. Isso mesmo, @bola na rede promos. Você entra lá e você vai ter uma diversidade muito grande, preço justo, e esse a gente indica e assina embaixo. Beleza? Então é isso aí, né? Que você vai ter que, se quiser, tem muita oferta hoje lá no Bola na Rede Promos. Bacana, lá do nosso querido amigo Heitor Bergamo. Ei, gente boa, hein? Mas então tá aí, pessoal. Essas foram as principais notícias do esporte também, através do nosso Bola na Rede News. E agora, como eu disse, você tem mais uma opção aqui, ó. Aí, ó. Nosso QR Code aqui, ó. É só você direcionar a sua câmera aí, você vai lá para o nosso portal. Lá você tem música, tem notícia, tem jornalismo, tem tudo que você necessita. Mais uma opção para que você possa nos acompanhar aqui. 12 horas 15 minutos. Bem, pessoal, vou encerrando a sessão, esta
segunda-feira. Agradeço a todos pelo carinho, pela audiência junto comigo aqui. Muita gente conectada, muita gente apoiando aqui. É isso aí mesmo. Aí, ó, bastante gente aqui, muita mensagem. Tem umas mensagens aqui que não dá nem para falar. Eu já falo um monte, se eu falar o que manda aqui para mim, aí que eles fecham mesmo. Mas muito legal essa participação. Eu adoro essa participação suas aí. Fiquem com Deus. Uma ótima tarde, uma abençoada noite e um bom feriado a todos amanhã. Feriadão, hein, Gé? Feriadão. Nós vamos ver se nós vamos fazer o jornal ou não, tá? Depende das matérias aqui. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Eu tô indo embora. Beijo no coração de todos. Tchau. E até amanhã, se tudo correr bem. Fui.